Alô, amigos da TV Atalaia, amigas da TV Atalaia, bom dia. Nós estamos aqui diretamente de Brasília. Conforme nós anunciamos desde o primeiro programa, o nosso programa, com aquele ditado popular, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, o nosso programa irá sempre interagir, fazendo visitas a autoridades, a empresários, a pessoas ligadas à música, ao esporte, enfim, não ficaremos apenas dentro do estúdio. E hoje nós estamos aqui em Brasília, diretamente da capital federal. Nós iremos conversar com o líder do governo no Congresso, o deputado sergipano que muito nos orgulha, deputado André Moura. Então, no programa TV Atalaia Entrevista comigo, Carlos Batalha, a partir de agora, o deputado André Moura. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Batalha, tudo bem? Satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Viu? É um prazer muito grande estar recebendo você aqui na liderança do governo do Congresso Nacional, em Brasília, e conversando com todos os amigos do Estado de Sergipe. É um papo muito informal. O que é que mudou na vida política do jovem André Moura após assumir uma função tão importante como líder do Congresso Nacional? Olha, Batalha, a responsabilidade, lógico, ela é muito maior. Ela é maior a nível de Brasília, a nível nacional, mesmo porque nós temos a missão que nos foi confiada pelo presidente da República de coordenar, né, de liderar o seu governo nas duas casas, na Câmara e no Senado. E nós sabemos que esse é um momento extremamente delicado e importante para o país. O país começa a reagir, começa a dar sinais de reação dessa crise econômica que é sem precedentes, mas nós sabemos que precisamos fazer muito mais. E muitas dessas ações que estão sendo feitas pelo governo para tirar o Brasil dessa crise, para poder devolver aos brasileiros os mais de 12 milhões e meio de empregos perdidos por culpa do governo do PT, da ex-presidente Dilma, para poder reduzir a inflação, como nós estamos conseguindo fazer. A inflação no início do governo do presidente Temer era de 10,7%, no ano passado foi para 6,29%, e hoje está na casa pouco acima dos 4%, mas sabemos que precisamos fazer muito mais. E a maioria das medidas tomadas pelo governo para que o país possa sair da crise, elas dependem do Congresso Nacional. Precisamos aprovar essa pauta de medidas econômicas, como nós já aprovamos no ano passado a questão da lei que limita os gastos públicos, que é a PEC do teto. Precisamos aprovar a questão da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que dá sinalizações positivas para o mercado econômico. Precisamos aprovar a renegociação da dívida dos estados, porque é o socorro que o governo federal vai dar a estados que estão em situação delicada, como é o caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e vários outros. Então, toda uma pauta que permite que o país possa sair dessa crise depende de nós aqui do Congresso Nacional. E a responsabilidade é muito grande de conduzir, saber que nós temos aí um país com mais de 200 milhões de brasileiros, não é, que precisam, não é, que o Brasil reaja e saia da crise, e que muito depende da condução que nós vamos dar aqui no Congresso Nacional. E a responsabilidade com o Estado de Sergipe também, que a cobrança é muito maior. Nós estamos vivendo num momento histórico, né? Eu ia perguntar exatamente isso. O que é que isso representa para Sergipe, o cargo que no momento você ocupa? Pois é um momento histórico. Sergipe nunca teve um líder do governo na Câmara, quanto mais um líder do governo no Congresso Nacional. E, lógico, quando você ocupa um espaço como esse, as cobranças são muito grandes, gera essa expectativa muito grande. A partir da do próprio gesto do governador do Estado, não é, que esteve conosco aqui, sentado aí exatamente onde você está, vindo buscar essa parceria para que nós possamos, né, colocar para andar vários projetos que são fundamentais para o futuro de Sergipe, que estavam aqui paralisados há muitos anos. Nós já ouvimos falar muito, por exemplo, do Canal Xingó. O Canal Xingó nasceu essa discussão em Sergipe em 2003, há 14 anos, portanto. E você veja o absurdo. Tantos falaram sobre o Canal Xingó e nem um projeto sequer para licitar a obra do Canal Xingó nós tínhamos. Agora, nós conseguimos, depois da vinda do governador e toda a bancada federal, nós unimos forças e no mês de maio, no início do mês de maio, o processo licitatório para a contratação da empresa que vai elaborar o projeto ainda vai ser deflagrado em um recurso na ordem de 20 milhões de reais que nós conseguimos liberar. Conseguimos viabilizar 21 milhões de reais para a retomada das obras da pista do aeroporto de Aracaju. Com a bancada, viabilizamos 53 milhões de reais para a reforma do novo terminal. Estamos retomando as obras da BR-101 no trecho próprio à Capela. Precisamos retomar as obras, estamos fazendo as tratativas necessárias para isso do trecho Capela
Pedra Branca e distância até Cristianápolis com a divisa da Bahia, com a Bahia. Enfim, as ações estão andando, mas paralelamente a essas ações, nós temos conseguido várias outras vitórias para o estado de Sergipe. Somente no ano passado, no final do ano passado, nós liberamos, Batalha, mais de 50 milhões de reais para os municípios sergipanos. Num momento de crise como esse, você imagina o que é 50 milhões de reais para serem aplicados, investidos em obras em vários municípios do estado de Sergipe. Então, as coisas estão acontecendo. Agora, lógico, tudo estava muito parado, né? Sergipe sempre foi um dos estados que menos recebeu nos últimos anos recursos do governo federal. E não tenha dúvida que com tudo que nós estamos encaminhando, volto a repetir, com o apoio da bancada federal e do próprio governador, Sergipe esse ano será um estado que terá um olhar muito especial por parte do governo federal. Muito bem, todas essas ações que você lidera e consegue liberar aqui, tem feito com que o governador seja muito grato. Inclusive, em entrevistas, o seu próprio secretário de comunicação, o Salles, me concedeu uma entrevista a semana passada na Rádio Jornal e ressaltou isso. Isso pode estar fazendo com que inicie aí um namoro político entre Jackson Barreto e André Moura? Não. Olha, interrompendo aqui, André, no site nosso, Sergipe em Pauta, eu fiz um comentário outro dia dizendo o seguinte, que na política em Sergipe eu já vi de tudo, né? Já vi Jackson Barreto ao lado dos francos, não é verdade? Já vi os Amorins no palanque de Marcelo Deda, quando Marcelo Deda... Com o próprio Jackson. Quando Marcelo Deda, aqui em Brasília, descia, o saudoso Deda, descia a ripa nos Amorins. Então, eu já vi tudo. Já vi João com Albano, já vi com Valadares, já vi com Zé Carlos Teixeira. Então, você acha que na política deve-se dizer dessa água não beberei, desse pão não comerei? Não, veja, Batalha, a política ela é muito dinâmica, mas eu posso lhe afirmar aqui, lhe garantir categoricamente que as conversas que eu tive com o governador Jackson Barreto, em momento algum nós tratamos de política, nós tratamos de Sergipe, não é? Nós sempre tivemos um embate muito duro, eu e o governador, ele defendendo aquilo que ele entende que é o melhor e eu defendendo aquilo que por convicção entendo e continuo entendendo que seria o melhor para o estado de Sergipe. As minhas convicções em relação ao governador, e eu tenho certeza que as deles em relação a mim, elas não irão mudar. Porém, nós agora vestimos a camisa da sergipanidade, esquecemos as questões políticas. Eu acho que o palanque ele tem que estar reservado para 2018 e nós temos que trabalhar para o Sergipe. Sergipe é um estado pequeno, Sergipe é um estado de uma bancada pequena e, lógico, se nós não estivermos unidos e aproveitando esse momento que nós estamos à liderança do governo no Congresso, nós seremos mais um ano atropelado como sempre fomos, não é? Você vê o próprio Canal Xingó, eu vou só trazer esse exemplo. O Canal Xingó é uma contrapartida que a União está dando ao estado de Sergipe, como o Canal do Sertão é uma contrapartida que a União está dando ao estado de Alagoas por conta das transposições das águas do Rio São Francisco. O Canal do Sertão e Alagoas já vai na sua quinta etapa, Batalha, já chegando em Arapiraca, muito próximo de ser concluído. 4 etapas já foram inauguradas, entregues e hoje beneficia o sertão alagoano. O estado de Sergipe nem projeto nós tínhamos até então. Então você vê o quanto Sergipe sempre foi penalizado por conta dessa desunião. Então acho que o gesto do governador foi importante, o gesto de toda a bancada também. E lógico, vamos tratar dos assuntos de Sergipe. Se for necessário, não é? Já disse isso no seu programa e vou voltar a repetir aqui no seu programa de rádio. Quantas vezes for necessário sentar com o governador e com a bancada, seja aqui em Brasília ou em Sergipe, qualquer lugar que for, para tratar dos interesses de Sergipe, não tenha dúvida que eu estarei pronto e as ordens para ajudar e somar forças. Agora, a questão política nós vamos deixar para tratar em 2018. E, logicamente, que no momento certo nós teremos o nosso palanque, a nossa posição, como sempre tivemos. Muito bem, diretamente de Brasília, do Congresso Nacional, nós estamos aqui pela TV Atalaia conversando com o líder do Congresso, o deputado André Moura. Deputado, essa semana, no último domingo, o deputado obteve uma outra vitória política com a eleição dos seus candidatos a prefeito e vice da querida cidade de Carmópolis, o Volney e o Beto Caju, né? Verdade, uma vitória esperada pelo povo de Carmópolis desde o ano passado, né? Na verdade, o Volney ganhou as eleições em outubro, houve a decisão judicial e tivemos que passar por um novo processo de eleição. E você vê, viu, Batalha, como é interessante. Na eleição de outubro, o Volney ganhou as eleições com um pouco mais de 1.500 votos de diferença. Quando foram as urnas,
não é, um número de eleitores muito maior do que foram as urnas agora nessa eleição. Até mesmo que você sabe, eleição anterior não tinha, não tinha candidatos a vereador, o vereador né, busca muito seus eleitores, e nessa Rony ganhou com uma diferença ainda maior, tendo uma votação ainda maior do que teve na primeira eleição, mesmo um número menor de eleitores nas urnas. Agora, logicamente, que é ajudar a administração de Ivone, como nós estamos fazendo com todos os prefeitos de Batalha. Aqui, esse gabinete tem sido uma extensão do estado de Sergipe. Aqui nós temos recebido não só o governador, mas temos recebido todos os prefeitos, independente da questão política. Recebi, não nesse gabinete na liderança do governo, mas no outro ainda, na liderança do governo na Câmara, não nesse do Congresso. O prefeito de Aracaju, por exemplo, Edivaldo Nogueira, que na campanha eleitoral, e eu disse isso a ele foi muito injusto comigo. A sua campanha me fez acusações que não são verdadeiras, mas nem por isso eu deixei de receber o prefeito, de orientar o prefeito, não é, para que ele pudesse repassar as orientações que eu dei para a sua equipe técnica, e que quando, né, a equipe técnica do prefeito de Aracaju, da prefeitura de Aracaju, tiver com todas as propostas tramitando já nos ministérios, eu já me coloquei à disposição do prefeito Edivaldo Nogueira, para que eu possa cumprir uma agenda com ele, visitar os ministérios, para trabalhar também por Aracaju, como eu tenho feito por todo o interior do estado de Sergipe. Agora mesmo nós estamos liberando mais de 40 milhões de reais nos próximos dias para abastecimento de água em vários municípios do estado de Sergipe. Em um momento difícil, né, de crise hídrica, de falta de água no sertão. Nós estamos levando agora o ministro da Agricultura para Aracaju, o ministro Blairo Maggi, para poder se reunir com o pessoal da Agricultura do estado de Sergipe, para poder discutir encaminhamentos que nós deveremos dar para melhorar, não é, a agricultura do nosso estado, que gera emprego, gera renda. Estamos levando agora no início do mês de maio o presidente do FNDE, com o ministro da Educação e toda a equipe técnica, enquanto nos outros estados da federação os municípios brasileiros terão que cadastrar suas propostas para o Ministério da Educação, que abre o PA a partir do final do mês de abril. Sergipe será diferente. Sergipe será o único estado do país onde a equipe do FNDE vai se deslocar toda a nosso convite para Aracaju, e lá os prefeitos vão poder cadastrar suas propostas, vão poder despachar diretamente com o presidente do FNDE e o ministro da Educação para viabilizar os recursos para a melhoria da educação no estado de Sergipe. Então, são ações como essa que nós estamos fazendo e que eu tenho certeza, isso, lógico, é muito graças à posição que nós ocupamos aqui, e estamos fazendo para todos os municípios. Vamos fazer para Avona e Carmópolis, como estamos fazendo para todos os municípios do estado de Sergipe, independente da questão partidária. Muito bem, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e voltamos aqui com o programa TV Atalaia Entrevista, hoje especialmente de Brasília, com o deputado federal, líder do Congresso, André Moura. E foi alguma zoada aí, foi? Foi, não, foi bem. Foi alguma zoada aí? Não. Vamos fazer mais 10 a 12 minutos. Tá indo bem. Está aprendendo, né, Jorge? Também, tá sendo apertado, tá saindo bem. Vamos lá? Ok. E só rapidinho, arruma o babachinho pra mim. Muito bem, voltamos aqui no TV Atalaia Entrevista com o deputado André Moura. Deputado André, Brasília vive um período de ebulição, com muitas votações de PEC, de terceirização, de previdência, e isso tem feito com que essa insatisfação se propague por todo o país realmente. Como é que o senhor analisa tudo isso? Olha, Batalha, eu entendo e respeito, né, principalmente as manifestações que ocorrem em todo o país, na sua maioria hoje, contrárias a matérias que nós estamos discutindo aqui no Congresso Nacional, em especial a reforma trabalhista, a questão da terceirização e a questão da reforma da Previdência. Em relação à terceirização, Batalha, eu queria aproveitar até a oportunidade do seu programa para poder chamar a atenção. Tem muita gente, principalmente alguns políticos, falando sobre terceirização, não sabe nem o que está falando, na verdade. Só sabe dizer, eu sou contra a terceirização, porque houve, não é, na rua uma manifestação a massa dizer que é. Né? Mas não sabe nem o que está falando. Porque você ser contra a terceirização hoje, Batalha, é você ser contra a 13 milhões de brasileiros que hoje estão desempregados. E que o que nós aprovamos hoje na Câmara, no Congresso Nacional, e que foi sancionado pelo Presidente da República, vai permitir que essa mão de obra seja absorvida. Batalha, a terceirização já é uma coisa secular no nosso país. Veja, quando você vai construir um prédio, tem uma construtora que vai responsável pelaquela obra. Aquilo é uma terceirização. Tem uma construtora que está contratando a mão de obra
que vai executar aquela obra. Quando você vai num restaurante, que você é servido por um garçom, aquilo é uma mão de obra que está terceirizada, que foi contratada pelo restaurante para prestar aquele serviço. Então as pessoas criticam a terceirização Sem saber, sem né? saber do que está criticando. Porque a terceirização, porque nós temos, vai precarizar, vai tirar emprego. Não existe isso, vai acabar com os concursos públicos. O concurso público continua existindo do mesmo jeito. O administrador, o gestor, seja municipal, federal, estadual, faz o concurso público se ele entender que é necessário. O concurso público continua lá valendo. Ele é um mecanismo a ser utilizado se o prefeito, o governador, o presidente entender que é necessário. Não se está proibindo o concurso público. Agora, nós temos hoje mais de 15 milhões de brasileiros que trabalham na terceirização, com a perspectiva de absorção de mais de 13 milhões daqui para frente, e você proibir que essas pessoas tenham a oportunidade de entrar no mercado de trabalho através da terceirização. E você obrigar, porque se você não aprova o projeto de terceirização, você vai fazer com que demissões acontecessem. Imagine, esses que são contrários à terceirização, são esses que foram contrários à terceirização, que são contra a esses que hoje estão trabalhando no mercado. Então, cada terceirizado hoje tem a certeza que um deputado, um senador que se colocou contra a terceirização está sendo contra você, que está hoje garantindo o centro da sua família graças ao emprego que você tem no mercado da terceirização. A questão das reformas, Batalha, é muito claro. A reforma trabalhista é apenas a modernização das leis do trabalho. É fazer com que o Brasil ele possa, logicamente, que se adaptar e se moldar aquilo que é de mais moderno nas leis trabalhistas hoje do mundo. E a reforma da Previdência, a gente sabe que mexe com o cidadão diretamente. E aí gera, logicamente, manifestações contrárias. Mas a reforma da Previdência, nós temos que ter a consciência do seguinte: se não aprovar, o Brasil vai quebrar no ano 2024. Ou quebra o país, ou quebra a Previdência. Porque nós só teremos dois caminhos. Ou nós teremos, em 2024, um governo que vai pagar apenas a folha dos servidores e a Previdência, e deixa de ter orçamento para investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública, ou vai investir nessas áreas e vai quebrar a Previdência. Então, a reforma da Previdência necessária é como está sendo discutida? Não, ajustes vão acontecer, é natural. Né? Nós estamos discutindo aqui a questão da aposentadoria rural, que tem que ser mais justa, principalmente na questão da idade. Nós já conseguimos tirar, por uma sugestão minha ao presidente da República, a questão da Previdência dos estados e dos municípios. A questão dos servidores estaduais e dos servidores municipais das prefeituras serão discutidas nos estados, através das Assembleias Legislativas, mesmo porque nós não podíamos fazer uma reforma da Previdência, eu disse isso ao presidente, verticalizando ela de cima para baixo. Porque a realidade da Previdência, por exemplo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, que estão falidas, não é a mesma realidade da Previdência no Espírito Santo, por exemplo, que é superavitária, não é deficitária, ou seja, fecha o ano de forma positiva. Então, as manifestações são justas, nós respeitamos, serve também para que nós possamos, através dessas manifestações, entender o que a população pensa, para que a gente possa fazer aqui no Congresso Nacional os ajustes necessários, mas são matérias que são polêmicas, muitas delas são impopulares, mas nós temos que enfrentar, porque nós não estamos preocupados somente, Batalha, com as eleições de 2018, nós estamos preocupados com o futuro do país, com as gerações futuras, na certeza de que em muito pouco tempo nós vamos poder olhar para trás com a certeza do dever cumprido daquilo que é melhor para o país. Eu agora me lembrei, aliás, ele frequentou essa casa como deputado, o saudoso Clodovil. Ele gostava sempre de dizer assim, olhando para aquela luz vermelha ali, deputado André Moura. Foi o deputado que falou em 2018. Câmara Federal, Senado da República ou Governo do Estado. Para o telespectador da TV Atalaia. Mas quando eu falei em 2018, eu quis só mostrar Sim, que tá nós certo. não podemos estar preocupados em trabalhar aqui no Congresso Nacional só pensando nas eleições futuras, não, na próxima eleição, não. Temos que estar trabalhando aqui pensando nas gerações futuras, no futuro do nosso país. Mas falando em eleição, todos sabem que eu tenho dito isso, eu estou trabalhando na minha reeleição de deputado federal. E é esse o trabalho que eu tenho feito. Mas entendo, Batalha, que eu sou um político e faço política de grupo, nunca fiz política sozinho. Todos sabem também disso, quem conhece a minha história no estado de Sergipe. Eu, nesse momento, estou focado em aproveitar essa oportunidade que me confiou o presidente da República e que Deus nos deu, de ser líder do governo do Congresso Nacional
que é uma posição histórica que Sergipe nunca ocupou, nem líder do governo na Câmara, muito menos no Congresso Nacional, para poder trabalhar para o Sergipe. Eu entendo que aquilo que eu estou fazendo agora, não só eu, mas todos os parlamentares, no exercício do nosso mandato, é aquilo que vai nos nortear, e principalmente o povo de Sergipe, naquilo que nós deveremos ser candidato em 2018. Eu faço política de grupo, então para que eu possa disputar qualquer outro cargo que não seja deputado federal, isso tem que ser uma questão decidida pelo grupo, mas principalmente pelo povo de Sergipe. Não adianta eu dizer que quero ser candidato a um determinado cargo se eu não tiver o apoio do meu grupo político e não tiver principalmente quem nos elege, que vai para as urnas, que é o povo de Sergipe, pensando e entendendo da mesma maneira. Pensando do tipo, olha, André Moura fez muito para o Sergipe, pode fazer muito mais. Então está na hora de que ele seja candidato a um outro cargo. Então, nesse momento, aquilo que compete a mim, que cabe no meu espaço, eu estou trabalhando, que é ser candidato à reeleição de deputado federal. No próximo ano, que é o momento certo de discutirmos os caminhos que nós vamos trilhar, deixo que o nosso grupamento, em sintonia com o que pensa o povo de Sergipe, decida para aquilo que nós seremos candidatos. Deputado, ainda falando em eleição, nós começamos este programa no último dia 3. E o nosso primeiro entrevistado foi o ex-deputado Rogério Carvalho, que defendeu abertamente, acha até que será aprovada, a lista fechada. Qual é a opinião do deputado André Moura? Batalha, eu sou totalmente contrário à lista fechada. Eu acho que a lista fechada é um absurdo, é uma afronta à cidadania e à democracia do nosso país, por vários motivos. Primeiro, que não é justo que você vá para a urna, eleja Carlos Batalha deputado, por exemplo, e o partido decida que o primeiro da lista tem que ser André Moura. E, de repente, André Moura teve muito menos votos que Carlos Batalha e vale a vontade do dono do partido, do presidente do partido, e tira a vontade do cidadão, que é quem deve realmente eleger os seus representantes. Eu já sou contra a coligação, que também é outro absurdo. Um deputado estadual tem 20 mil votos, outro tem 12 mil, mas a coligação elege 12 mil. Verdade. Eu acho um absurdo. Então, eu sou favorável ao voto majoritário, que respeita a vontade de você, cidadão. É aquele que vai para a urna e diz, olha, os 8 mais votados são os 8 que vão ser deputado federal. Os 24 mais bem votados são os 24 que estarão na Assembleia Legislativa. Então, eu defendo esse voto, o voto majoritário que respeita a vontade do povo. E outro absurdo da lista fechada é que a lista fechada ela só funciona no sistema quando você tem o financiamento público de campanha. Como é batalha que nós vamos olhar para o eleitor, que está nos acompanhando agora, para dizer que nós vamos tirar dinheiro público, que é dinheiro do suor do trabalhador brasileiro, de investimentos em áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública, para botar em campanha eleitoral de André, de Rogério Carvalho, de quem quer que seja. Estou citando o Rogério porque você citou o nome dele, ou de quem quer que seja. É um absurdo isso. Eu acho que nós estamos enfrentando uma crise, o Brasil está saindo da crise, mas os recursos federais, os recursos públicos têm que ser para investir em obras, em ações que melhorem a qualidade de vida do povo brasileiro e sergipano, e não em campanha eleitoral. Então, sou contra o financiamento público, sou contra a lista fechada, sou contra a coligação proporcional, sou a favor do voto majoritário que respeita a vontade do povo sergipano e do povo brasileiro. PSC é o partido garantido para 2018 ou a fichinha do PMDB já está guardada aqui embaixo? Deixa eu ver se não está por aqui. Está não? Está não. Só está guardado os problemas de Sergipe para a gente tentar resolver. Tá certo. Estaremos no PSC, com certeza. PSC. No PSC, já restamos no PSC. Sei. O planejamento é continuar no PSC. O presidente Temer não já lhe chamou, não, para ter uma conversinha? Eu já tive conversa com o presidente Temer em relação à questão do PMDB, e com outros membros do PMDB, mas nenhuma conversa oficial, nenhuma conversa de mudança de partido. O nosso planejamento, no momento, é permanecer e disputar qualquer que seja o mandato, se for deputado federal, obviamente, pelo PSC. Existe, para finalizar, colocar um pouquinho de pimenta aqui, como diria minha querida amiga Thaís Bezerra, existe algum esfriamento assim de relacionamento entre o deputado André Moura e o senador Eduardo Amorim, ou vice-versa? Não, de hipótese nenhuma. Continuamos trabalhando afinados, o senador Eduardo Amorim, todos sabem que nós somos parceiros políticos. Lógico que divergimos em alguns pontos, é natural, até dentro de casa você diverge, quanto mais na relação política, Por exemplo, o senador Eduardo Amorim, vou dar um exemplo claro aqui, todos sabem que uma das principais lutas do meu mandato é a redução da maioridade penal. O senador Amorim é completamente contra a redução da maioridade penal. Eu sou a favor, porque entendo que
adolescente de 16, 17 anos que mata, estupra e rouba, tem que ir para cadeia. O senador Eduardo pensa diferente. Eu respeito a posição dele, ele respeita a minha, e nem por isso deixamos de continuar trabalhando junto para o Sergipe. Então não há nenhum tipo de ruído diferente. Estamos juntos hoje e tenho a certeza que estaremos juntos em 2018. Deputado André Moura, satisfação muito grande. Obrigado pela visita. Bom dia, aqui em Brasília. Eu que agradeço. Volte sempre. Tá certo, então. Bom, com o deputado André Moura, líder do Congresso Nacional, líder do governo no Congresso Nacional, nós estamos finalizando esse programa especial aqui diretamente de Brasília com o TV Atalaia Entrevista, comigo, Carlos Batalha. Amanhã, com fé em Deus, estaremos de volta às 6 horas da manhã. Um abraço e até lá. Vocês ficam agora com o Fábio Henrique no Balanço Geral Manhã. Daqui a pouco eu conversando para ele dar o corte aí, né? Já ia levantar. Eu estava vendo a bandeira aqui, querendo olhar para trás, eu estava